A relação entre fé e obras. Vamos descobrir o equilíbrio entre crer e agir. Assista e descubra! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num dos debates mais fascinantes e antigos da história cristã. Somos salvos somente pela fé ou a fé precisa ser acompanhada de obras? Essa é uma questão que já gerou muita discussão e continua sendo um ponto importante para a nossa caminhada espiritual. Então vamos começar com o que a Bíblia nos diz. No livro de Romanos e também em Gálatas, o apóstolo Paulo é muito claro. Ele afirma que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Em Romanos 3, versículo 28, ele diz: "Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei." A mensagem aqui é poderosa. Não podemos conquistar o nosso caminho para o céu através de boas ações. A salvação é um presente gratuito de Deus que recebemos pela fé. Paulo está combatendo a ideia de que seguir um conjunto de regras ou rituais poderia nos tornar justos diante de Deus. É a nossa confiança em Cristo que nos salva. E ponto final. Essa perspectiva é libertadora, pois tira de nós o peso de ter que ser perfeitos o tempo todo. Mas aí a gente abre a carta de Tiago e parece que a conversa muda um pouco de tom. No capítulo 2, Tiago escreve: "De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo?" E ele continua, de forma bem direta: "Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta." Tiago usa o exemplo de Abraão, que demonstrou sua fé ao estar disposto a oferecer seu filho Isaque. Para Tiago, fé e obras são inseparáveis, como dois lados da mesma moeda. Uma fé que não se manifesta em ações concretas de amor, serviço e obediência é uma fé vazia apenas intelectual. Ela não tem o poder de transformar a vida de uma pessoa. Então, temos aqui uma aparente contradição. Paulo diz que somos salvos pela fé, e Tiago diz que a fé sem obras é morta. Será que a Bíblia está se contradizendo, na verdade? Não. A chave é entender que Paulo e Tiago estão abordando o problema de ângulos diferentes, mas complementares. Eles não estão em oposição, mas sim completando um ao outro. Pense da seguinte forma: Paulo está falando sobre a raiz da nossa salvação. A causa fundamental da nossa justificação diante de Deus é a fé, e somente a fé. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Se fosse assim, teríamos algo do que nos orgulhar, e a salvação deixaria de ser um presente de Deus. Paulo está focando no momento inicial da nossa conversão, na porta de entrada para a vida com Cristo. Já Tiago está falando sobre o fruto da nossa salvação. Ele está olhando para a evidência de uma fé verdadeira, uma fé genuína, que realmente transforma o coração, inevitavelmente vai produzir boas obras. As obras não são a causa da salvação, mas são a consequência natural e inevitável dela. Uma árvore boa, por natureza, dá bons frutos. Da mesma forma, um coração transformado pela fé em Cristo, por natureza, vai produzir atos de amor, bondade e justiça. As obras são a prova visível de uma fé invisível. Essa discussão não é apenas teórica, ela teve um impacto gigantesco na história. Durante a Reforma Protestante no século XVI, Martinho Lutero redescobriu a mensagem de Paulo e defendeu o princípio do sola fide, ou somente pela fé. Ele argumentou que a igreja da época havia colocado uma ênfase excessiva em obras, penitências e rituais, como meio de obter a salvação, obscurecendo a graça de Deus. Essa redescoberta foi o motor da reforma. Por outro lado, a visão católica tradicional sempre manteve que a fé e as obras trabalham juntas no processo de salvação. Ecoando a perspectiva de Tiago, então como aplicamos isso em nossas vidas hoje? A resposta é um equilíbrio. Devemos descansar na certeza de que nossa salvação é um presente garantido pela fé em Jesus. Não precisamos viver ansiosos, tentando merecer o amor de Deus com nossas ações. Somos amados e aceitos por quem somos, através de Cristo. Ao mesmo tempo, essa fé deve nos impulsionar para a ação. Se igualmente cremos, nosso amor por Deus e pelo próximo se manifestará em como vivemos, em como tratamos as pessoas e em como servimos o mundo ao nosso redor. As obras não nos salvam, mas elas demonstram que fomos salvos. Elas são a expressão viva da nossa gratidão e do nosso amor por Deus. No fim das contas, fé e obras não são inimigas, mas parceiras na jornada cristã. A fé é a raiz. As obras são os frutos. Uma não existe de forma saudável sem a outra. Espero que essa reflexão tenha ajudado a esclarecer esse tema tão importante. Qual é a sua opinião? Deixe seu comentário aqui embaixo.
Vamos continuar essa conversa? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.